Olá, alunos, bem-vindos, né, a mais uma videoaula, tá? Dando aí continuidade à nossa disciplina Controle e Poluição do Solo, uma disciplina aí muito importante, né, para a nossa vida profissional, para a nossa formação aí em técnico de meio ambiente, né? Então, vamos prestar atenção, vamos observar os conceitos e qualquer dúvida nos procure pelo Zap, nos encontros do Google Meet, e aí tirar as dúvidas, ok? Então vamos lá aqui pelo nosso slide para melhorar aí a nossa conversa, tá bom? Opa! Tá, então aqui é o nosso slide 3. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho da caracterização e alguns conceitos sobre o uso do solo, tá? Você já conhece, meu nome é Leonardo Cardoso, né? Professor da disciplina aí, Controle e Poluição do Solo. Então a gente está novamente essa imagem aqui do perfil do solo, né? Então, eu quero que vocês observassem aqui as camadas do solo. Por exemplo, a primeira camada que tem na superfície, a gente considera aí a camada O, ok? Que são a camada que onde tem resto de materiais, né? A gente vai falar no outro slide mais detalhadamente. Aí vai descendo aqui as outras camadas, A, E, B, C, e a camada R, que é a rocha, né? Que é a rocha, digamos, inicial, né? Onde é a rocha, digamos, rocha matriz, tá bom? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, sobre cada camada, né, que representa aí o perfil do solo, que a gente está chamando de horizonte, né? E aqui no lado, né, tem a característica. Por exemplo, o horizonte O, né, que é aquele horizonte orgânico, né, situado, como eu falei, né, no horizonte da superfície aí da Terra, né, que aí representa, por exemplo, os resíduos de folha, de vegetal, de ramo, resto de animais, né, que está em decomposição ou não. Tá? Então, ele ainda está aqui, digamos que meio bruto lá, ele está sofrendo aquele processo aí de degradação, de decomposição, aí ele está na camada O. Aí logo abaixo, geralmente da camada O, tem a camada H, que também é uma camada superficial, mas ela pode estar um pouquinho aí abaixo, né, do solo, né? E aí ela é a acumulação daqueles resíduos orgânicos, né? Só que ele já está em processo de decomposição, ele já está se transformando numa matéria orgânica, num solo orgânico, né? Que a gente considera ele ainda hidromórfico, né? Por quê? Porque ainda tem muita água, ele está úmido, ele está encharcado, né? Na maioria das vezes, mas ele já está lá naquela camada H, né? Logo abaixo, geralmente, aí da camada O. E abaixo da camada H, nós temos o horizonte A, ou camada H, que já começa já a ter aquele horizonte onde já começa a aparecer aqueles minerais, né? Que pelo processo de oxigênio e de hidrogênio já começa a dar uma cor, por exemplo, ao óxido de ferro, já começa a aparecer já a argila, né? Então ela já tem uma diferenciação aí nessa camada, né? E ela já tem já o material orgânico já bem umificado, né, bem úmico, né, porque ele já está ali num processo já de decomposição avançada, né. Diferente das camadas O e H, ainda que aquele material ainda não está ainda bem decomposto, né. Lá na camada H já está bem consolidado, né, já começa a aparecer já lá os óxidos de ferro, óxido de magnésio, né, aquele material mais mineralizado, né. E logo abaixo nós temos a camada E, né, que é uma camada superficial, digamos, ainda de minerais, né, e ela ocorre, né, entre, por exemplo, o horizonte A e H, ela está ali naquela transição, e ela apresenta uma certa eluviação, né, ou seja, ela começa a perder aquele aspecto de argila, porque ela já vai se misturar na camada de matéria orgânica, aí ela começa a apresentar, aí, digamos, uma textura mais arenosa, formato de areia, né? Ou seja, tem aqueles grãozinho mais representativo, tá? Mas ela já está no processo também de formação de solo, né, com mais consistência, tá? Então, essas características são a geralzona, tá? Não, tem outras características que, inclusive, é feito em laboratório para definir realmente se essas camadas estão lá, se é horizonte O mesmo, se é horizonte H, né?
Então, de forma visual, a gente não tem essa capacidade de identificar aí todas as características, né? A não ser aquele profissional, né, muito experiente, com muitos anos, aí, de repente, ele pode olhar e dizer, olha, esse aqui representa a camada efetivamente A, ou efetivamente E. Assim vai por diante, né? Então, a B, né, é aquele horizonte que é considerado iluvial, né? Ou seja, ele começa a acumular lá naquela camada argila, os hidróxidos, os óxidos de ferro, de alumínio, de manganês, ou seja, ele tem um acúmulo de material mineralizado já naquela camada, né? Por isso que essa divisão, né? BT, BH, BS, BW, porque cada espaçamento, né? Cada espessura nessa camada vai ter uma característica ou duas que vai definir aí o tipo de perfil que está lá, tá? Então, aí ela já está lá meio que numa profundidade, né, abaixo da camada A, da H, então ela não sofre, digamos, tanta alteração, ou a alteração dela é muito lenta, né? E aí ela já está ali quase fora ali do acesso, digamos, das raízes, né? Está ficando mais compactada, né? Então a pedra já tem uma pedra, digamos, consolidada de argila, né? Então, ela tem uma característica específica, porque ela, ao longo do tempo, ela vai acumulando, né? Toda aquela argila, aquela matéria orgânica que vinha descendo, né? E ela se compactou, ok? E na camada C é aquela camada que começa a se desagregar da rocha-mãe, né? Daquela rocha de origem, né? Aí ele fala que é um regolito, porque ela está nova ainda, ela está como nova, mais próxima assim da camada R, né? Que digamos a camada R da rocha, né? Aquela rocha não alterada, não consolidada, aquela que está na origem, né? Então ela não ainda está ainda em processo, digamos, paralisado, né? Ela não está sofrendo o processo de desagregação. Aí a camada C ela já começa já a surgir, né? Aqueles pedaços, né, de pedra que foi se desagregando da rocha-mãe, ou da rocha, né? Então, basicamente, são essas camadas gerais, para a gente ter um entendimento, né? Que existe esses horizontes, né? Que há subdivisões, e para a gente definir a diversas características, né? Que tem, que a gente vai, ao longo do curso, a gente vai lendo, a gente vai entendendo uma ou outra característica, a gente vai aliando aí a esse perfil aqui que a gente coloca aqui do solo, né? Aqui é um perfil, digamos, se nós estivesse em campo, né? Aí nós ia olhar um talude, um corte, né, do solo, e aí a gente ia visualizar algumas características. Claro, como eu falei, né, só visualmente a gente não tem essa capacidade de dizer, né, que aquela camada, que aquele solo é, digamos, o cambissolo, é um organossolo, é um latossolo, né? A gente só vai observar algumas características, né? Por exemplo, a gente vê aqui que o cambissolo geralmente ele está ali naquela camada O, e a gente sabe que a camada O ela é rica em matéria orgânica, ela tem um aspecto meio escuro, né? E geralmente essa camada ela está ali próxima à camada C, aquela camada onde tem muito material de origem, né? Então a gente pode definir, ter uma pelas características aqui, a gente já pode dizer que esse solo está próximo a esse solo cambissolo. Claro que para dar esse nome, a gente tem que obedecer diversas características, né? 7 níveis, né, para chegar a esse resultado. E o organossolo, né, ele está no horizonte H, ó, então aquele horizonte que está rico em matéria orgânica, né, que ainda está ainda se degradando, né? E aí a gente pode dizer que esses solos orgânicos são meio escuros, né? Eles têm presença aí forte de matéria orgânica. Aí ele está naquele processo ainda de construção, né? Ainda está ali no processo ístico, né? De construção aí do solo. É só para a gente ter uma ideia, uma imagem, né? De como é que é o perfil do solo se a gente fizer um corte, né? Como é que a gente vai observar esse solo, né? A gente percebe, inclusive, que essas camadas, assim, elas são meio que paralelas com as outras, né? Aqui tem outras características também, e aqui é só para a gente comprovar que o horizonte R, né, ele não está somente no subsolo, né? Ele pode estar aflorado aqui na superfície, ó. Então, aqui nós temos o horizonte
A e R, ó. Temos a ausência das outras camadas, né? Então, isso significa dizer que não precisa estar na ordem, né? Camada O, camada H, camada B, E, e assim vai. Ela pode variar das ordens. Pode ter solos que só tenham duas camadas, nesse caso aqui, né? A e R e esse outro também, ó. A e C, ó. Né? Então, nós temos ausência aqui de outros tipos de camada, né? E aqui uma camada de solo considerada argilosa, ó, uma camada aqui, no caso E, no horizonte E, uma camada bem branquinha, né, que representa areia, né? Então, se tiver acumulação nítida de areia, né, que também a gente observe uma certa separação das camadas, a gente já pode chamar ele de argissolos, tá? Mas a gente vai ter uma lá na frente, a gente vai falar, a gente vai voltar novamente a ver essas características, né? A gente vai ver alguns termos ainda que vai ajudar, né? Por exemplo, a gente visualizar e na forma de visualização a gente já dizer mais ou menos que aquele solo é argissolo, latossolo e assim vai, né? Para te dar o nome ao solo, né? Tá, então a gente vai agora ter alguns conceitos, né, de solo, para a gente ter esse domínio dos termos, né, que vai aparecendo aí na leitura, né? E aí, então, a gente vai começar a listar aqui sobre essas duas situações aqui que representam a variação da característica entre os horizontes, que elas podem ser abrupta ou pode ser difusa ou gradual. Ou seja, a abrupta é quando a gente verifica uma certa mudança rápida na textura do solo, pode ser na cor também, né? E a gradual é quando essa textura ou essa cor, ela tem uma mudança muito lenta, né? E aí, por isso, a gente considera difuso ou gradual. Então, vamos ver a imagem aqui que vai facilitar o entendimento. Aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um material, né, uma argila, né, horizontal e com uma textura bem clarinha, de arenosa. E quando chega aqui no outro horizonte, já muda de cor. Uma mudança meio abrupta aqui, ó, meio rápida, de uma cor para outra. E aí, às vezes, ajuda a te identificar o tipo do solo, ao nível da camada. Então, por isso que a gente fala de mudança abrupta. Já a mudança gradual ou difusa, a gente não consegue observar direitinho as mudanças características. A gente pega esse perfil aqui do solo, horizonte A, B, basicamente tem a mesma cor. Né? Então, a gente tem uma certa dificuldade em fazer essa visualização. Então, ela é gradual, né? Então, essa mudança é gradual, muito lenta, né? E aqui na outra imagem é a mesma coisa, né? Tem um perfil aqui e a gente não consegue, de forma rápida, observar aí a mudança da cor, a mudança da textura, do grânulo, né? Que basicamente eles são o mesmo, né? Eles são homogêneos, basicamente, tá? Mas tem essa mudança, essa característica. Se a gente olhar com bem profundidade, aí bem calma, a gente vai ver que tem uma mudança aí da cor. Tá ficando mais escurinho ou mais clarinho, ok? Então, essa mudança gradual. Então, esses exemplos aqui dá para a gente entender bem esses dois conceitos, né? Do abrupta para esse gradual difuso. E também em relação às camadas, ela tem uma certa espessura. E geralmente usa-se uma fita aí para medir aí a espessura do horizonte A, horizonte B. E essa espessura também, ela vai determinar aí o tipo de camada, o nome do solo, né? Então, ela é fundamental também, essa espessura aí, que é medida pela uma fita métrica mesmo, né? Aí é claro, né? De forma vertical, né? Digamos assim, do solo de cima para baixo, né? Então a gente faz aí essa medição, né? E a gente vai ver quando a gente estudar em profundidade um pouco o solo, aí a gente vai entender que essa espessura vai representar, por exemplo, uma camada chamada de A, uma camada B, né? Então ela é fundamental aí para dar o diagnóstico para o nome do solo, né? Que a gente, o objetivo final é entender aquele nome do solo, né? O que é um cambissolo, o que é um latossolo, o que é um neossolo, né? O que é um argissolo, né? Na verdade, são 13 nomes, né? Então, a gente tem que entender alguns termos, algumas características para a gente poder dar esse nome, tá? Então, a formação do solo, né? Ele é meio não, ele é heterogêneo. Ele é composto por diversas situações, diversos nutrientes, né? Então, a formação dele é homogênea. E ela
representa, deixa eu ligar aqui, ela é formada, né, pela desintegração da rocha-mãe, né, daquela rocha que está lá, origem, né, ela vai começar a se desintegrar, ela vai começar a quebrar, aí com alguns fatores da natureza ela vai formar a rocha, uma nova rocha, podemos dizer assim, né, um novo solo, né, que é formado por partículas inorgânicas e partículas orgânicas. As inorgânicas essa própria granulometria, esse próprio tamanho do solo, né, do coloide, por exemplo, né, que pode ser composto por argila, por silt, por areia. Na verdade, é o tamanho, né, dessa partícula, que ela vai se juntar com a biomassa. A gente está considerando aqui biomassa que representada pelo carbono, pelo hidrogênio, pelo oxigênio, né? Até mesmo pela água, né? Que compõe aí essa biomassa juntamente com a matéria orgânica, né? Com o resto de materiais, com o resto de vegetais, com o resto de animais, né? Que vai ali se decompondo, se degradando, aí ele forma essa matéria orgânica. Então, esse conjunto, a gente considera uma grande reação que tem como objetivo formar aí o solo. Aqui nós temos, né, argila, né, que seria a argila, sítio, areia, matéria orgânica, a biomassa, forma a fração coloidal do solo, né, que forma um outro material, um outro sólido que vai gerar aí uma rocha nova, um material aí para que se constitui no solo, tá? Claro que essa formação ela vai gerar anos, milhões de anos, né, para a gente ter um novo solo, né? Então, o processo dela é bem lento, né? Por isso a necessidade da gente conservar e proteger o solo, né? Então, a gente vai continuar falando algumas características, né, em relação à textura. Então, a gente já falou aqui, né, que a textura do solo, ela representa pelo tamanho do grânulo, né? Pelo tamanho lá do grão, digamos assim. Que pode ser uma areia, pode ser um silt, uma argila, ou um cascalho, uma pedra, né? Tem umas variações aí que representam aí o tamanho, né, daquele solo. Então, a estrutura, com o desenvolvimento do solo, as partículas tendem a se juntar, formando agregados, né? Ela vai se juntando ao longo dos anos, vai formar uma bolinha, né? Um colóide, né? E aí um agregado, aí ela dá origem, né, àquele solo. E com elementos da própria natureza, né, que fala elementos cimentantes, elementos biológicos, e vai agregar e formar esse colóide aí, esse material, né? E a formação desse material, onde ele se formou, pelo aumento de temperatura, ou baixa temperatura, pela pressão, né, por vários fatores físicos e químicos, ela vai gerar um produto, uma pedra, né, que pode ter um valor alto, um valor baixo, por exemplo, uma pedra de calcário, muito utilizado na agricultura, ela se transformar numa pedra de cloreto de potássio, né, que é na natureza, ou um mineral ou o surgimento do ouro, né? Então isso vai ter, claro, né, esses agregados uma grande importância econômica ou não, né, na natureza, né? O bauxita, né, para se formar o alumínio, né? Então tudo isso é relacionado a essa questão do aumento da baixa temperatura e pela deposição dos materiais ao longo dos anos, né? Então, em relação à cor de forma geral, né, porque ela tem uma variedade muito grande, o solo, né, de cores, de textura, como te falou, tamanho aí do grânulo, né, e serosidade e outras características, né, que o solo apresenta. Eu trouxe aqui mais ou menos três principais cores de solo, né, que ele representa a maior parte dos solos aí da natureza, né. O primeiro que é o avermelhado ou amarelado, né, ou até um mosqueado junto, né. E aí isso daí indica a forte presença de ferro, né, principalmente se ele for meio avermelhado, né. Então seria a grande quantidade de óxido de ferro, aí representada aqui nessa imagem pela hematita. Ou a presença de goetita, né, que também tem ferro na sua composição, só que no caso ela tem muito oxigênio, aí ela dá essa cor meio que amarelada, né? Então, solos assim muito presentes aí no Brasil. Ou o aspecto escuro, que vai certamente indicar a presença aí de matéria orgânica, né? A gente vê esse contato do solo normal, né? Quando você for trabalhar com solo, com matéria orgânica,
vocês vão verificar que ele é bem escuro, né? Porque a matéria orgânica ela se desintegra, né? E aí ela favorece o crescimento aí dessa matéria orgânica. É claro, se ela for aí mineralizando, ela for aí se decompondo aí por muitos anos, ela pode chegar próximo aí aos materiais, a uns óxidos conhecidos, né? Então, geralmente é um solo bem novo, né? Matéria orgânica. E o aspecto claro, né? A gente é representado principalmente pelas areias, areia da praia, né? A gente vê, né? Bem clarinha, né? Então, aí indica aí, por exemplo, a ausência de matéria orgânica, principalmente, né? E também, por exemplo, a ausência de alguns óxidos. Então, ela representa muito aí a mica, a sílica, né? Então, ela, por isso, ela tem esse aspecto bem branquinho. São, digamos, as três gerais, mas a gente sabe que na natureza há diferentes formatos e cores, né? De rocha, né? De solo, né? E aqui, em relação à cor, né? Há alguma diferenciação, é só para reforçar o que a gente falou agora há pouco, né? Por exemplo, quando é a cor escura, a gente induz geralmente que é a presença forte de matéria orgânica. Quando é vermelho, né, ela tem aquela presença forte de ferro, de óxido de ferro. Aí, quando é a presença amarelada também a presença forte de ferro, só que aí, no caso, é outra rocha chamada de goetita. Acinzentado se indica uma saturação de água, né? E a redução, obviamente, né, do ferro pela oxidação, né? E aí ela fica meio que acinzentada aquele solo, né? Então, todo o solo de Igapó, o solo que tem muita água, ela tem esse aspecto meio acinzentado. A gente pode olhar na nossa região, né? As praias, né, que tem nas áreas ribeirinhas, ela tem um aspecto acinzentado, né? Porque todo o tempo está alagado ali, né? A água sobe e desce, então está todo o tempo úmido, né? Então, por isso que a gente consegue observar aquela cor já direto, né? Ou seja, ela tem pouco ferro, porque está sempre tendo aquela lavagem, né? Está tendo aquela redução, né, do ferro, e aí não tem como acumular. E aí as áreas claras, né, solos claros ou brancos, esbranquiçado, né, ou meio esbranquiçado, que aí a gente falou da areia, né, mas temos aí a caulinita, o carbonato de cálcio, uma sequência de quartos aí, né, que dá aquele aspecto bem clarinho, né, para a gente. Ou o horizonte mosqueado, meio que amarelo, que vermelho, tendo manchas, né, naquele material, né. A gente encontra em mica, em xisto, né, em alguns materiais aí uma cor misturada, né, uma mistura de cores, né? Tá ok? E aqui, só para a gente entender aquela linguagem, né, que a gente vem falando de areia, silt, argila, que eu estou dizendo que tem a ver com a espessura, com o tamanho, né? Então, agora a gente vai tirar essa dúvida aqui, ó. Por exemplo, quando aquela pedra, aquele material, aquele coloide, ele tem uma espessura maior que 2 centímetros, a gente dá o nome de pedra, cascalho, saibo. Claro que tem uma variação aí, né? Mas geralmente ela tá para cima aí, ó. Quando ela está entre 2 e 0,2, o tamanho do diâmetro, né? Digamos uma peteca, uma pedrinha, ela tiver lá, claro que é bem pequeno, né? A gente fala que ela é uma areia. Quando essa espessura diminui ainda mais, chegando até 0,5, né, de diâmetro, né? 0,5 milímetro, tá? Aqui, diâmetro milímetro. Aí a gente dá aquele nome de silt, silt ou limo, né? Porque ele tem um diâmetro muito pequeno, aquela espessura. E quando aquele material está menor que 0,5, a gente fala de argila. Então, a argila é o limite máximo aí, ó, dessa espessura. A gente pode olhar essa lama que a gente vê na frente, né, das praias, a lama mesmo aqui da nossa região, né? Então, a gente considera lá uma argila, porque a espessura é muito pequena, né? Então, ela é menor que 0,5. Claro que, para a gente observar direitinho isso daqui, tem que ser no microscópio. Aqui é uma imagem, né, digamos, representando essa espessura que eu falei, ó. Por exemplo, uma areia, um grão maior, um silt ou limo um menorzinho, e aí a argila não forma nenhum grão, né? Porque a espessura dela é muito pequenina, né? Só para a gente ter de forma representativa, né? Claro que aqui está um tamanho aumentado aí, né? Só para a gente ter uma visão aí da textura, né? Da granulometria desses grãos aí para dar essa representação. E aqui na BNT, né, ela vem dando uma série de classificações, eu até recomendo a vocês consultarem essa norma, que ela está definindo várias coisas aí, ó.
Porque a gente estava lá meio que focado na areia, silt e argila, mas as subdivisões, né? Principalmente para a área da construção civil, né? É interessante a gente entender, né, essas características para a gente poder fazer cálculo de estrutural, por exemplo. No caso, não é o nosso objetivo aqui, né? Mas vocês podem ser auxiliares aí do engenheiro civil e, de repente, a gente tem que saber uma visão geral de solo, né? Por exemplo, aqui, quando a gente fala de bloco de rocha, quando ele é maior que 1.000 milímetros, ou seja, maior que 1 metro. Aí a gente pode dar esse nome. Aí vem matacão, seixo, pedregulho, areia grossa, areia fina, argila, silt, né, que já é aqueles mesmos tamanhos que a gente viu, né? Então, só para a gente ter esse conhecimento maior, né, que tem uma norma determinando, além desses conceitos, também outros conceitos, né, relacionados às rochas do solo, né? Então, lá está determinando tudinho, lá os conceitos, que é bem interessante a gente dar uma olhadinha, tá? E aqui só o formato delas, né? É um tipo da estrutura, né? A gente já vê na natureza, isso não é novidade. A gente vê muito os grânulos, né? A forma granular, né? A areia, né? Que tem um grânulozinho, é o mais conhecido nosso, né? O próprio solo, né? Ele é granular. O NPK que eu mostrei para vocês, é aquele granulozinho, né? Quando a gente fala de granular. Aí pode ter o bloco, né? É também bem usual, a gente vê bloco, pedaço lá de solo, né? Aí forma de coluna também, a gente vê nos taludes às vezes, né? Aquele formato de colunar. Placas, né? Então, geralmente tem placas de rocha, né? Sobreposta, né? O subsolo é basicamente ele composto de placas. E a forma, digamos, de prisma, a forma prismática, né? Que a gente vê nos paredões, né? Quando tem regiões montanhosas, né? A gente pode ver, é como se estivesse sobrepondo, se organizando uma em cima da outra, em forma de prisma, né? É só para a gente ter uma ideia, esses termos que tem, né? Para a gente ter esse conhecimento aí que quando eu falo em colóide, né, eu falo em grânulo, parece que só vem à mente aquela parte granular, né, aquele grânulo, aquele material lá que a gente pensa que é único, mas ele é diferentes formatos aí, a gente sabe que tem na natureza, né? Então, a estrutura do solo, né, novamente reforçando aqui, né, é bem importante essa questão. Ela é formada por partículas sólidas, né, que aí agora você já sabe o que é areia, silt, argila e matéria orgânica, né? Elas se unem, né, formando agregados, e esse conjunto, né, a gente fala de solo. Ela pode estar de diferentes formatos, como a gente acabou de ver. A gente pode estar granular, como ela está segurando aqui, essa mão, né? É um formato granular do solo, mas pode ter formato de blocos, né, estrutura colunar ou laminar, né? Então, o mais visual que a gente vê, né, no dia a dia é esses formatos aqui, tá? Principalmente o solo que está na superfície, geralmente ele é granular, né? Abaixo da superfície já vai surgindo os blocos, né, as estruturas, né? Vocês sabem, né, quando é captada a bauxita, no caso, né? Então, eles colocam uma dinamite para estourar a pedra, para eles começarem a fazer a trituração e levar aí para o processo aí da indústria, né? Aqui, só para a gente resumir, né, o que a gente falou aí sobre a granulometria do solo, né? Solos grosseiros, areia, silt, argila. Aí ele está dando, por exemplo, da onde mais ou menos a rocha vem consolidada, né? Está até situando alguma rocha. Areia, elas vêm geralmente do arenito, os sítios dos silíceos, e assim vai, né? Então, é só para a gente ter essa imagem aí. A gente vê aqui diferentes espessura, né? Que é uma textura, né? Quando a gente fala em textura, a gente está falando de espessura, está falando na cor. Tá aí aqui um vídeo, né, para vocês assistirem, se eu não me engano, 2 vídeos, para vocês reforçarem esse conhecimento que a gente falou aqui, que a gente passou, né? Para vocês verem outros conceitos, verem outras imagens e juntar esse conhecimento aqui para a gente consolidar essa informação, tá? Então, a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Qualquer dúvida, nos procure no Zap,
nos procure tirar dúvida aí nos encontros virtuais, e aí a gente vai consolidando, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né, dessa ciência, assim, fantástica, extraordinária mesmo para a nossa vida, que ela vai ficar não somente como técnico de meio ambiente que eles precisam, que nós precisamos ter esse conhecimento, né, como profissionais do meio ambiente, mas também aproveitar aí para o dia a dia, né, para a gente contribuir com a comunidade, com a sociedade como um todo. Um forte abraço, a gente se encontra aí nas próximas aulas.